E aí, pessoal? Prontos para mergulhar no mundo da meditação com a gente? Bora lá. Hoje a gente vai desvendar os segredos de Arte da Meditação do Daniel Goleman, Ah, o Goleman, autor de Inteligência Emocional, né? ele mesmo. E nesse livro ele compartilha suas experiências e descobertas sobre a meditação. E não é só teoria, viu? O Goleman começou a meditar por necessidade. Sério. Por quê? Ele tinha pressão alta e estava procurando uma forma de controlar, sabe? Sei bem. E aí a meditação funcionou para ele. E como o Itcho, ele conta que depois de um retiro de meditação, a pressão dele deu uma baita diminuída. Chegou até a reduzir a quantidade de remédio. Caramba, que resultado. Hum. Mas e aí essa melhora foi só coincidência ou a meditação realmente tem esse poder? Olha, vários estudos científicos já comprovaram que a meditação pode sim reduzir a pressão arterial. É mesmo. Me explica como isso funciona. A meditação atua no sistema nervoso autônomo, sabe? Aquele que controla os batimentos cardíacos, a respiração. Ah, entendi. Né? Ela meio que coloca o corpo em modo zen, né? Exatamente. Relaxa o corpo, equilibra as funções vitais e isso impacta diretamente na pressão arterial. Faz todo sentido. E a meditação também ajuda a controlar o estresse, né? Sem dúvida. Ela regula a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, que são um dos grandes vilões da pressão alta. Então, basicamente, a meditação é um santo remédio para quem sofre de pressão alta por causa do estresse. É uma ferramenta poderosa, mas é importante lembrar que cada caso é um caso. Verdade. É sempre bom procurar um médico para entender as causas da pressão alta e ter o tratamento adequado. Com certeza. A meditação pode ser um complemento e tanto, mas não substitui o acompanhamento profissional. Falando em estresse, o Goleman fez um estudo bem interessante usando um filme com cenas de acidentes de trabalho. Ah, sim! Ele queria entender como a meditação afetava a resposta ao estresse. E o que ele descobriu? Ele observou que as pessoas que meditavam regularmente tinham uma resposta inicial de estresse mais intensa ao assistir ao filme. Mas espera aí. Isso não é ruim. Calma, a grande sacada é que elas se recuperavam muito mais rápido do que as pessoas que não meditavam. Então quer dizer que ter uma resposta de estresse mais forte pode ser uma coisa boa. Exatamente. O segredo está na recuperação rápida. A meditação não te blinda do estresse, mas te equipa para lidar com ele de forma mais eficiente. Tipo um treinamento Jedi para controlar as emoções. Isso aí. Imagina que você enfrenta uma situação tensa, tipo uma apresentação importante no trabalho. Se você medita, seu corpo reage com mais intensidade no momento, mas logo volta à calmaria. E essa recuperação rápida impacta o nosso dia a dia. Com certeza. Você sai daquela reunião tensa, mas em vez de carregar a ansiedade para o resto do dia, você se recupera rapidinho e parte para a próxima tarefa com mais leveza e foco. Incrível como a meditação pode ser uma aliada poderosa, né? E o melhor é que ela desmistifica aquela ideia de que a meditação te deixa passivo, desligado do mundo. Muita gente ainda pensa assim. Mas, pelo que estamos vendo, é bem o contrário, né? Totalmente. A meditação te torna mais presente, mais atento aos seus pensamentos e emoções, como se você ligasse um holofote para dentro de si mesmo. Nossa, que imagem poderosa. E essa autoconsciência toda traz quais benefícios? Olha, são muitos. Foco aprimorado, melhor capacidade de ouvir os outros, mais empatia. Uau, parece um upgrade nos nossos sentidos internos. E é mesmo, a meditação te permite vivenciar cada momento com mais intensidade, sem se perder em pensamentos e preocupações. É como saborear cada mordida da refeição, em vez de engolir tudo com a cabeça em outro lugar. Exatamente. E essa presença te ajuda a ter mais controle sobre as suas reações. Sem dúvida. Você responde aos desafios da vida de forma mais consciente e equilibrada, em vez de ser controlado pelas suas emoções. Faz todo sentido. Parece que a meditação está ganhando cada vez mais espaço, até na medicina tradicional. Pois é. Ela está sendo usada como um complemento aos tratamentos tradicionais para diversas condições, sabia? Sério? Tipo o quê? Fortalecer o sistema imunológico, controlar a dor crônica, auxiliar no tratamento do diabetes, reduzir crises de asma. Nossa, a lista é enorme. E o mais legal é que essas descobertas científicas só confirmam que as tradições milenares já sabiam há séculos. A ciência e a sabedoria ancestral caminhando juntas. E o Goleman fala sobre a meditação como complemento à psicoterapia também. Sim, ele acredita que a meditação pode ser uma ferramenta poderosa para quem está em terapia. Mas como isso funciona na prática? A meditação te ajuda a acessar emoções e pensamentos mais profundos, facilitando o processo de autoconhecimento e cura. É como ter uma lupa para enxergar os seus sentimentos com mais clareza. Entendi. E como a gente coloca isso em prática? O Goleman descreve 4 técnicas principais no livro: a meditação da respiração, o relaxamento do corpo, a meditação da concentração e a meditação caminhando. Quanta variedade. Mas qual delas é a mais indicada? Ah, essa é a melhor parte. Não existe uma técnica certa ou errada. O ideal é experimentar cada uma e ver qual se encaixa melhor no seu estilo de vida e te traz mais benefícios.
Tipo experimentar roupas, né? A gente precisa ver qual veste melhor. Esse aí. E o mais importante é começar. E o Goleman também fala sobre outras técnicas além dessas 4. Sim. Ele menciona a meditação com mantras e a alimentação consciente, que também podem ser muito eficazes. A jornada da meditação é pessoal e única. E já que a gente está falando de começar a meditar, sabe que tem todo um debate sobre a preparação para a prática. Sério, eu achava que era só sentar e fechar os olhos. Tem mais alguma coisa. Aí que tá a beleza da meditação, né? Cada tradição, cada escola tem sua própria visão. Interessante. E o que o Goleman fala sobre isso? Ele explora essas diferentes perspectivas no livro. Que é legal. E quais são as visões mais comuns? Algumas escolas dão muita ênfase à purificação antes da prática. Tipo com um ritual de limpeza. Isso, eles acreditam que a purificação é essencial para alcançar um estado mental mais receptivo. Entendi. E quais outras visões ele apresenta? Ele fala, por exemplo, dos monges do deserto que se isolavam em retiros para se dedicar à meditação. Nossa, que disciplina. Mas será que todo mundo precisa se isolar para meditar? Essa é uma ótima pergunta. E o Goleman mostra que não, necessariamente. Ufa, ainda bem. Ele traz a visão de mestres como Gurdjieff e Krishnamurti, que acreditavam que a meditação devia ser integrada à vida cotidiana. Sem precisar fugir do mundo. Exatamente. Eles defendiam que a gente devia meditar em meio ao caos da vida moderna. Então a gente tem essas duas visões. A do isolamento e a da integração. Qual delas o Goleman prefere? Ele não escolhe um lado. Ele apresenta as duas abordagens com seus prós e contras. E qual a conclusão? Ele deixa claro que o mais importante é encontrar o que funciona melhor para cada pessoa, sabe? Faz sentido. Cada um tem seu estilo de vida, sua rotina, suas necessidades. Exatamente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. E além do ambiente, o que mais o Goleman destaca na preparação para a meditação? Ele fala bastante da importância de cultivar a atenção. Atenção. Vamos competir. A atenção é a base da meditação, né? É a capacidade de se concentrar em um objeto, em uma sensação, em um pensamento. Ah, entendi. E como a gente treina essa atenção? O Goleman divide as técnicas de meditação em duas categorias principais: concentração e estado consciente. Duas categorias. Me explica melhor essa diferença. Na concentração, o foco da atenção é direcionado para um objeto específico. Tipo a respiração. Isso, a respiração, um mantra, uma imagem. A ideia é trazer a mente de volta para esse objeto toda vez que ela se distrai. É como domar a mente, né? Uma boa analogia. É. E no estado consciente, a atenção é voltada para a própria mente. A nossa própria mente. Sim, a gente observa os pensamentos, as sensações, as emoções que surgem sem se identificar com eles. Tipo assistir ao filme da nossa mente. Exatamente. Sem se envolver no drama, apenas observando. Interessante. Então, na concentração, a gente foca em um ponto fixo. E no estado consciente, a gente observa tudo que surge na mente. Perfeito. E o Goleman mostra que as duas abordagens são válidas e podem até ser combinadas. Então, não tem uma melhor que a outra. Não, as duas têm seus benefícios e podem ser usadas de acordo com o objetivo da prática. Legal. E além da atenção e do ambiente, tem mais algum elemento importante na preparação para meditar? A postura também é um fator a ser considerado. A postura. Mas a gente não medita sentado. Sim, mas a forma como a gente senta influencia a prática. Entendi. E qual a postura ideal? O Goleman recomenda sentar com a coluna ereta, mais relaxada, para facilitar a respiração e a concentração. Tipo, nada de ficar se torturando em posições desconfortáveis. Exatamente. A meditação deve ser prazerosa, não um sacrifício. O importante é encontrar uma posição que te permita relaxar e se concentrar. E tempo? Quanto tempo é ideal para meditar? O Goleman sugere começar com sessões curtas, de 10 a 15 minutos, e ir aumentando aos poucos. Pequenos passos para grandes resultados, né? Com certeza. O importante é a constância, a disciplina de praticar regularmente, mesmo que seja por poucos minutos. E qual a frequência ideal? Todo dia. O ideal é meditar diariamente, se possível, para sentir os benefícios mais rápido. É como um treino físico, né? Quanto mais a gente pratica, mais forte a gente fica. Isso aí. Mas o Goleman também reconhece que nem sempre é fácil manter uma rotina diária. Então o que vale é a constância, mesmo que não seja todo dia. né? Exatamente. O importante é fazer o seu melhor, dentro das suas possibilidades. A meditação é como qualquer outra habilidade. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve. E o Goleman fala sobre os desafios que podemos encontrar durante a meditação, porque, sinceramente, às vezes parece que a minha mente tem vida própria. Ele fala assim, ele aborda essa questão de forma bem realista. Ele sabe que não é fácil aquietar a mente. Ainda bem que ele entende.
E quais são os principais desafios? Ele fala da dificuldade de se concentrar, da tendência a se distrair com pensamentos, da impaciência que surge quando a gente não consegue aquietar a mente. É exatamente isso que eu sinto. Às vezes parece que meus pensamentos estão disputando uma corrida de Fórmula 1 dentro da minha cabeça. É normal. A mente é como um macaquinho, tá sempre pulando de galho em galho. Como a gente lida com essa agitação toda? O segredo é não se julgar, não se frustrar quando a mente devagar. Tipo, não precisa se culpar. Exatamente. É. Apenas observe a distração e gentilmente traga a mente de volta para o foco da atenção. E a impaciência, como lidar com ela? A impaciência é só mais uma distração. Quando você perceber que está impaciente, apenas observe essa sensação. Sem tentar controlar. Isso. Apenas observe sem se identificar com ela. É como se você dissesse: olá, impaciência, eu te vejo aí, mas não vou me deixar levar por você. E aí a gente volta a se concentrar na prática. Exatamente. A chave é a observação, a consciência dos nossos estados mentais e emocionais, sem julgamento. É como se a gente virasse um observador da nossa própria mente, né? Isso aí. A meditação é um treino de atenção e compaixão. É aprender a acolher a nossa experiência com todas as suas nuances sem resistência. E o que mais o Goleman destaca em relação aos desafios da meditação? Ele fala muito sobre paciência e persistência. A meditação não é mágica, é um processo gradual de autoconhecimento e transformação. Então a gente não pode esperar resultados imediatos. Não. Os benefícios surgem com a prática constante, com a disciplina. Então a mensagem é não desistir, mesmo que seja difícil no começo. Exatamente. A meditação é um presente que você dá para si mesmo. E os resultados, com o tempo, falam por si. É como plantar uma semente. Você precisa regá-la com constância para que ela floresça. E falando em crenças, o Goleman discute as crenças que as pessoas têm sobre a meditação. Sim, ele aborda essa questão de forma muito interessante. E o que ele diz? Ele fala sobre como a gente tende a interpretar as experiências de meditação de acordo com as nossas crenças e expectativas. Interessante. Você pode dar um exemplo? Claro. Se você acredita que meditação é uma prática religiosa, vai interpretar suas experiências a partir da sua religião. Entendi. Mas e se a pessoa tem uma visão mais secular, a interpretação é diferente. Exatamente. Aí a pessoa foca nos benefícios para a saúde e bem-estar. Então a forma como a gente entende a meditação influencia como a gente a vivencia, né? Sem dúvida. É como se a gente colocasse um filtro nas nossas experiências. E qual a importância de estarmos conscientes dessas crenças? O Goleman destaca que é importante para que elas não limitem a nossa experiência. É como se a gente tirasse os óculos escuros para enxergar a realidade com mais clareza. Perfeito. E ele fala sobre os benefícios da meditação também. Sim, ele dedica boa parte do livro a isso. Quais são os principais benefícios que ele destaca? Olha, são muitos. Redução do estresse e da ansiedade, melhora da concentração e da memória, aumento da empatia e da compaixão. Nossa, quanta coisa. E tem mais. Fortalecimento do sistema imunológico, redução da pressão arterial, alívio da dor crônica. Parece que a meditação é um remédio para tudo. É claro que ela não substitui o tratamento médico, mas pode ser uma grande aliada da saúde e bem-estar. E cada vez mais pesquisas comprovam esses benefícios, né? Sim. A ciência está confirmando o que as tradições milenares já sabiam há tempos. E o Goleman dá dicas de como integrar a meditação na rotina. Sim. Ele sugere começar com sessões curtas, encontrar um lugar tranquilo, escolher uma técnica que te agrade e ter paciência e persistência. Dicas simples, mas importantes. E ele também fala de técnicas específicas. Sim, ele dedica um capítulo inteiro à descrição de diferentes técnicas. Ele fala da meditação da respiração, do relaxamento do corpo, da meditação da concentração, da meditação caminhando. E tem mais. Ele também fala da meditação com mantras e da alimentação consciente. Alimentação consciente. Essa eu não conheço. Me explica melhor. É basicamente prestar atenção plena ao ato de comer, sabe? Sentir os sabores, as texturas, as sensações do corpo sem distrações. Nossa, que legal! Nunca tinha pensado em comer como forma de meditação. Pois é. O Goleman mostra que qualquer atividade pode se tornar uma prática meditativa, desde que a gente faça com atenção plena. É como expandir a meditação para além do tapete de yoga. Exatamente. E você já experimentou a alimentação consciente? Sim, é incrível. É como redescobrir o prazer de comer. Legal. Acho que vou tentar. Você vai adorar. E para quem quer se aprofundar no tema, o livro do Goleman é uma ótima leitura. Com certeza. Ele aborda tudo de forma clara e acessível. E profundo ao mesmo tempo. Ele fala da história da meditação, dos tipos de técnicas, dos benefícios, dos desafios e de como integrar a prática na rotina. É um guia completo. E ele compartilha as próprias experiências também, né? Sim.
o que torna a leitura ainda mais interessante e inspiradora. Ele mostra que a meditação não é algo distante ou reservado para monges. É uma prática para todos. Exatamente. E que pode trazer benefícios reais para a nossa vida. E o livro tem exercícios práticos para ajudar o leitor a começar a meditar. Sim. Ele dá instruções detalhadas sobre as técnicas e dicas para integrar a prática no dia a dia. É como um mapa para navegar pelo universo da meditação. Que incrível! E para quem já medita, o livro também oferece algo novo. Com certeza. O Goleman explora a meditação em profundidade. Ele fala da neurociência da meditação, por exemplo. Neurociência da meditação. Sim. Ele explica como a prática impacta nosso cérebro e sistema nervoso. Nossa, que interessante. É fascinante. E ele também fala da relação entre meditação e espiritualidade. Espiritualidade. Sim. Ele mostra que a meditação pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento espiritual. Independente de religião. Exatamente. A meditação nos ajuda a conectar com algo maior do que nós mesmos, expandindo a nossa consciência. Que lindo! E para quem está curioso sobre a meditação, mas não sabe por onde começar, qual o seu conselho? Eu diria, experimente. Não tenha medo de explorar, de se desafiar, de se surpreender. E o mais importante, divirta-se. A meditação pode ser leve, prazerosa e libertadora. Que mensagem inspiradora. E para a gente finalizar essa parte do nosso Deep Dive, queria te convidar a compartilhar uma experiência pessoal que você teve com meditação. Tá bom. Teve uma vez que eu estava meditando e, de repente, me dei conta da agitação da minha mente. Acontece com todo mundo. Mas, em vez de me frustrar, eu simplesmente observei essa agitação com curiosidade. E o que aconteceu? Eu senti uma paz interior profunda, como se eu estivesse me conectando com a minha essência. Foi transformador. Que história linda. E que bom saber que a meditação pode nos ajudar a lidar com a agitação mental com mais serenidade. Com certeza. É um treino para a mente, para fortalecer a atenção, o foco, autocontrole. É como cultivar um jardim interior, plantando sementes de paz e sabedoria. Linda essa analogia. Chegamos à última parte do nosso mergulho em a arte da meditação. E hoje a gente vai explorar a conexão entre meditação e psicoterapia. Olha só que interessante. O Goleman fala sobre isso no livro. Sim, ele dedica um bom espaço a essa relação. Ele defende que a meditação pode ser um complemento poderoso para a terapia. Entendi. Mas como isso funciona na prática? Imagina que você está em terapia lidando com questões profundas como traumas, ansiedade ou depressão. A meditação pode te ajudar a acessar e processar essas emoções com mais clareza e compaixão. A meditação como uma ferramenta para se autoconhecer melhor. Exatamente. Ela te dá mais consciência das suas emoções e comportamentos, o que é essencial para a terapia. E como ela faz isso? O Goleman usou o termo dessensibilização para explicar esse processo. Ao observarmos nossos pensamentos e emoções com atenção plena, sem julgamento, eles perdem força sobre nós. Dessensibilização. Quer dizer que a gente meio que cria uma proteção contra as emoções negativas. Isso mesmo? É como se a gente não se deixasse levar tanto por elas. Interessante. E como a gente chega nesse estado? Através da prática da atenção plena, a gente aprende a observar nossos pensamentos e emoções como eventos passageiros sem nos identificarmos com eles. Entendi. A gente cria um distanciamento, como se fosse um cientista observando um experimento. Perfeito. Essa habilidade é fundamental para lidar com os desafios emocionais. Mas e como essa abordagem da meditação se compara com a psicoterapia tradicional? O Goleman faz um paralelo bem legal. Ele diz que a terapia tradicional se concentra em entender o conteúdo da nossa mente. As histórias, os traumas, as crenças. Já a meditação se volta para a própria consciência, para a forma como a gente vivencia esses conteúdos. Então a terapia busca o quê? E a meditação o como? Exatamente. É como se a terapia nos ajudasse a entender a trama do filme, enquanto a meditação nos ensina a observar a tela com mais atenção, percebendo os detalhes, as nuances. Duas perspectivas diferentes, mas que se complementam. E o Goleman acredita que essa integração é o futuro da terapia. Ele acha que a meditação vai ser cada vez mais incorporada. Sim, ele vê a atenção plena como uma ferramenta poderosa de cura e transformação. Que visão promissora. Bom, para a gente ir finalizando o nosso mergulho, queria voltar às técnicas de meditação que o Goleman apresenta no livro. A gente falou de 4, né? Sim, a meditação da respiração, relaxamento do corpo, meditação da concentração e meditação caminhando. Ele também cita outras, como a meditação com mantras e a alimentação consciente. Muitas opções. Mas qual a mais eficaz? O Goleman deixa claro que não existe uma técnica melhor que a outra. O importante é achar que funciona para você, que te faz bem. É como você colher um sapato, né? Tem que servir direitinho. Perfeito.
E como a gente tem sapatos para diferentes ocasiões, podemos usar técnicas de meditação diferentes para diferentes necessidades. Que legal. Ele dá dicas de como incluir essas técnicas na rotina. Sim, ele sugere começar com sessões curtas, encontrar um lugar tranquilo e ser paciente. A meditação é um processo e os resultados vêm com a prática. Então a mensagem é: não desistir, certo? Com certeza. A jornada da meditação pode ser desafiador, mas vale a pena. E a arte da meditação é um ótimo guia para quem quer começar essa jornada. É verdade. O livro é um convite para explorar o poder da mente e encontrar a paz interior. E você já experimentou alguma técnica de meditação? Compartilhe suas experiências com a gente. Vamos adorar saber da sua jornada. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho no mundo da meditação com o Daniel Goleman. Até a próxima e que a atenção plena esteja com vocês.